Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai conversar um pouco de como você conseguiria fazer o cálculo para que você, com uma quantidade específica de cotas, conseguir viver de renda com o fundo imobiliário MXRF11, tá? E se você já viu algum vídeo meu no canal e acha que esse vídeo vai ser bom, já deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal, isso vai ajudar no crescimento do canal e vai ajudar com que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade para você. Mas antes de tudo, tá? Nem todo mundo eu acredito que conheça esse fundo imobiliário ou entenda como ele funciona e qual a sua finalidade no mercado. O que é um fundo imobiliário primeiro? A gente precisa entender o que é um fundo imobiliário, primeiramente, e como um fundo imobiliário funciona. No final das contas, um fundo imobiliário, ele é um investimento onde você está investindo seu dinheiro em algum tipo de tijolo. O que é tijolo, né? No caso, poderia ser fábricas, indústrias, ou no setor imobiliário, no caso, com aluguéis, apartamentos e outras coisas. O fundo imobiliário, FIs, como é chamado, tem a finalidade de você investir dinheiro nele e, a partir do dinheiro que você coloca nesses fundos imobiliários, isso lhe rende um valor mensal, porque geralmente os valores dos fundos imobiliários eles são pagos via aluguéis. Então, quando os aluguéis são pagos, você recebe um pouco do seu dinheiro ali. Por exemplo, o shopping. Quando você compra um fundo imobiliário de shopping, aquelas lojas do shopping, elas são alugadas. Então, quando os aluguéis são pagos, um pouco desse dinheiro é repassado para você, baseado na quantidade de cotas que você tem. Então, isso é um fundo imobiliário, é um investimento em tijolo, é um investimento em lojas, mas não especificamente só tijolo. Você pode ter um fundo imobiliário que ele investe em papéis. O que são papéis? São fundos imobiliários que investem em dívidas ligadas, no caso, ao setor imobiliário. Então, se algum centro de logística, por exemplo, emitir algum tipo de dívida, aquelas dívidas, no caso, vinculadas ao fundo imobiliário, elas são adquiridas por esses fundos de papéis e esses fundos de papéis rendem de acordo com essas dívidas. São os fundos de papéis, que eles investem em CRIs, no caso, que seriam certificados de recebíveis imobiliários, na onde eles ficam atrelados a isso, e os rendimentos desses CRIs são repassados para os seus acionistas. Até aqui, então, já entendemos o que é um fundo imobiliário e o que o MXRF11 é. Ele é um fundo imobiliário. E ele é um fundo imobiliário híbrido, então isso quer dizer que ele tem um pouco de tijolo, mas ele tem muita coisa também de papel, CRI no caso. Então ele investe em alguns títulos de dívidas de outros investimentos imobiliários, tá? Então ele está atrelado a isso. Investimentos imobiliários, tipo de papel, eles acabam tendo uma rentabilidade maior, porém ele acaba tendo também um risco um pouco maior, porque se houver um risco de crédito e as dívidas não forem quitadas, ele vai acabar tendo um prejuízo quanto a isso, tá. O tijolo, o prédio, ele não se desfaz, a não ser que tenha uma catástrofe, alguma coisa aconteça, isso o prédio caia, pode ser que realmente tenha um prejuízo aí, mas é pouco diferente, tá. Mas existe toda uma métrica, todo um contexto ali que você precisa às vezes estudar para ver se vale a pena para você ou não fazer essa compra. Hoje a gente não vai se ater a isso, mas a gente vai se ater à quantidade de cotas que você realmente necessita para chegar no seu objetivo, tá? Então a ideia aqui é que a gente gere renda passiva. O que é renda passiva? Aquela renda que você não precisa trabalhar para que esse dinheiro entre na sua conta. Renda ativa é todo o dinheiro que você precisa trabalhar para que isso entre na sua conta, porque você precisa estar ativo. Se você está ativo para fazer que isso aconteça, então isso é uma renda ativa. Uma renda passiva é uma renda que você não precisa trabalhar, mas aquela renda vai entrar. Não quer dizer que um dia você não precisou trabalhar para que aquela renda passiva houvesse, mas a partir do momento que ela existe, você não precisa mais trabalhar com afinco todos os dias e ativo todos os dias para que ela aconteça. Você pode dar suporte, manutenção, verificar como está, entender e fazer algumas alterações, mas não necessariamente você vai estar ali trabalhando para que isso aconteça, tá? O MXRF11, ele é um dos FIs mais atrativos e mais conhecidos do mercado de fundo imobiliário. Ele é um dos FIs que tem um preço muito mais acessível quanto as outras cotas, isso não quer dizer que ele está barato ou caro, mas ele tem um preço mais acessível para quem está iniciando ali no mercado imobiliário. Hoje ele está um pouco abaixo de R$ 10 e ele acabou se tornando muito popular dentro do mercado, tanto pelo seu valor, tanto pelos seus dividendos que ele paga mensalmente, tá? E se tornaram muito atrativos à população. E é onde você consegue negociar esses ativos, tá?
você consegue comprar um ativo imobiliário dentro de uma corretora de valores. Então, para isso, você precisa ter uma conta numa corretora de valores. O que é uma corretora de valores? Uma corretora de valores é um lugar aonde você consegue ter acesso ao mercado imobiliário ou ao mercado de ações, o que poderíamos dizer. O mercado de imobiliário ele está na B3, mas você só consegue comprar os ativos da B3 por meio de uma corretora. Então precisa ter uma corretora que vai estar ali no meio de tudo isso, que vai ligar você à B3 e você vai conseguir negociar os ativos que estão na B3 e os fundos imobiliários estão lá. Então você consegue comprar as cotas do seu fundo imobiliário lá. Então você vai abrir a conta da sua corretora, vai dentro do seu home broker ou dentro do aplicativo, tem algumas corretoras hoje que você já consegue fazer a compra através do seu próprio aplicativo, e a partir do momento que você já consegue fazer a compra, e aí você então já consegue realizar a compra do seu ativo, você consegue escolher a quantidade de cotas e finalizar todo esse processo através do aplicativo ou do próprio home broker, tá? Como eu disse, ele é um fundo híbrido, então você tem um problema aqui que seria a inadimplência. Se outras pessoas, se as dívidas não forem pagas, você pode acabar tendo um prejuízo, tanto nas cotas quanto no valor dos dividendos que você recebe mensalmente. Risco de mercado, variações no mercado. Hoje, se a gente olhar para o fundo imobiliário, para o IFIX, né, que é o principal índice, onde vai ter vários fundos imobiliários ali, a gente vai ver que está em queda. Isso está em queda tanto pela taxa de juros, que aumentou muito no Brasil. Então, quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários, ações, eles acabam tendo uma queda. Existe todo um cálculo, toda uma regra, a gente não vai se ater ainda nesse vídeo sobre isso. Não quer dizer, nesse caso, que ele caiu, que ele está performando mal. Às vezes pode ser um risco do país, pode ser algum problema externo que está fazendo com que isso aconteça. Um dos principais fatores que está fazendo com que isso aconteça agora é a taxa de juros, que subiu e aparentemente vai subir ainda em patamares um pouco elevados, tá? Então, por isso eles têm caído. Mas quando a taxa de juros voltar a cair, tá? Isso quer dizer que os fundos imobiliários eles podem subir novamente. Então, esse momento pode ser uma oportunidade, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação, aqui a gente só está tratando de como isso poderia ser interessante para você e qual é a regra que você poderia utilizar para ter uma renda passiva a partir desse fundo imobiliário que é o MXRF11, tá? E você também tem uma coisa muito importante aqui que é a liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é o quanto você consegue comprar e o quanto você consegue vender em um dia. Então, o fundo imobiliário MXRF11, hoje ele tem uma liquidez um pouco alta ali por ser um fundo imobiliário muito negociado, mas a depender da quantidade de cotas que você tem, você pode ter um pouco de dificuldade de vender quando você quiser. Não é que você não consiga, mas existe a quantidade de oferta e a quantidade de demanda. Se a quantidade de oferta for maior do que a quantidade de demanda, no caso, se tiver mais pessoas vendendo do que pessoas comprando, você vai ter uma dificuldade maior, ou você vai ter que vender em um preço mais baixo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tá, a gente vê que o fundo imobiliário MXRF11, ele está com um dividend yield de 12,72%. Então, isso quer dizer que nos últimos 12 meses, as cotas do MXRF11, elas renderam 12% ao ano, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que no último dividendo do MXRF11, que foi a 9 centavos, alguns anteriores já tinham sido a 10 centavos, mas em relação ao valor da cota e o valor retornado, ele conseguiu retornar em um ano 12% do valor que você tinha. Então, e o que isso quer dizer? Se você teria investido R$ 100 nele, em um ano ele retornou para você R$ 12,72, tá? Que seria o valor do seu dividend yield. O dividend yield é o valor anualizado em porcentagem do valor que foi distribuído em dividendos referente àquele investimento, tá? E agora a gente chega no momento onde a gente tem o cálculo específico para que isso aconteça. Primeiro é preciso saber qual valor você deseja receber de renda passiva com esse fundo de investimentos imobiliário. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o valor de R$ 3.000 como exemplo. Então, eu quero que esse fundo imobiliário renda para mim o valor de R$ 3.000 todos os meses, tá? Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Você poderia sumarizar todos os rendimentos que foram feitos no ano passado, qual é a média de dividendos anual que você recebe com ele, e a partir disso você fazer um cálculo. Nesse caso aqui, eu verifiquei o valor já
recebido no ano passado e ele está entre 9 e 10 centavos, tá. E eu verifiquei aqui que o ano passado ele distribuiu todos os meses, sem faltar um mês, entre 9 e 10 centavos. Para ser conservador nesse cálculo, a gente vai fazer o cálculo baseado no dividendo mais baixo que a gente recebeu, que foi 9 centavos, tá. Então, como seria o cálculo que você faria para que isso aconteça? Você faria o cálculo de pegaria R$ 3.000, dividiria pelo valor do dividendo que você vai receber mensalmente. Nesse caso, R$ 3.000 dividido por 0,09, que seria 9 centavos. Isso seria a quantidade de cotas que você precisa para chegar no valor que você deseja chegar mensalmente, tá? Então, baseado nesse valor que a gente chegou em cotas aqui, na quantidade de cotas que a gente chegou, você multiplicaria isso pelo valor da cota do fundo no momento. Então seria 33.333. E hoje a gente tem o valor da cota do MXRF11 a R$ 9,12. Então, como seria esse cálculo, tá? Seria R$ 9,12 vezes 33.333, que daria R$ 303.996,96, que seria o valor total que você precisaria ter investido nesse momento em MXRF11 para você ter um valor mensal distribuído de R$ 3.000, tá? Então, esse seria o cálculo. Eu posso até ir para a planilha aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou fazer esse cálculo na planilha para vocês poderem entender como é que funciona, tá? Compartilhando minha tela aqui, a gente faria assim, tá? Ó, R$ 3.000, que seria o valor que você quer receber mensalmente. Você faria o quê? Qual é o valor do último dividendo que eu tive com MXRF11 aqui, tá? Aqui foi 0,09, 0,09 no caso aqui por causa do Excel, mas aí você faria o quê? Dividiria um valor pelo outro, então seria 3.000 dividido por 9 centavos, e vai dar esse resultado aqui, tá? E baseado nesse resultado aqui que você teve, aqui seria a quantidade de cotas, tá, que você precisa. Então nesse caso, os campos de zero não precisa aqui, seria a quantidade de cotas que você precisa. Aí, baseado na quantidade de cotas, você agora somaria pelo valor da cota. Qual é o valor da cota no momento atual? É R$ 9,12. Então agora você somaria esse valor aqui, ó, multiplicaria na verdade, esse valor que seria 33.333 vezes R$ 9,12. E aqui agora você chegaria ao valor que você precisaria ter em MXRF11 para que você conseguisse tirar todos os meses o valor de R$ 3.000, tá? E isso aqui é um trabalho de disciplina, se você conseguir fazer isso todos os meses, investir um pouquinho todos os meses, com certeza você vai chegar nesse resultado. Mas informando aqui que isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é só um exemplo e a melhor forma de você fazer é você diversificar. Então, não coloca tudo em um fundo imobiliário único. Se você está vendo o MXRF11, como ele funciona e tudo mais, tudo bem. Se você já tem outros fundos na sua carteira, tudo bem também. Não deposita toda a sua confiança em um único lugar, tá? Pode ter outros lugares que pode dar rendimento. E se em algum momento acontecer algum problema e o MXRF11 cair, você pode acabar tomando um prejuízo grande. Então, quando você diversifica, muitas vezes tem ativos que sobem, mas tem ativos que caem também. Então, um acaba sendo equivalente ao outro. Ou senão, os ganhos sempre serão maiores, porque um pode cair 10%, mas o outro pode subir 20%. Então, nesse caso, você acaba tendo um ganho de 10% ainda, que é muito interessante para você. E uma boa ideia também é que você sempre monitore, entenda, eu vou comprar todos os meses, cara, eu vou comprar sempre, 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 mas é bom você entender se realmente ainda faz sentido continuar com ele, tá, no decorrer do tempo. Então, valeu, galera, falou. Se você achou que o vídeo foi interessante e gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha o vídeo com alguém, deixa um comentário também. E é isso.